No mundo, numa sociedade com tantas exigências, com tanta preocupação com a aparência, será que é possível a gente pensar numa relação mais saudável e mais amigável com a comida? É sobre isso que a gente vai falar com a nutricionista Nayara Belmonte. Antes de tudo, eu te agradeço por topar participar dessa conversa. Eu que E agradeço o convite, Mariana. ótimo. A gente traz uma visão nova até, e é curioso chamar nova sobre uma relação com a comida, porque na verdade é a relação que a gente busca que seja natural com a alimentação. Por isso eu te pergunto, Nayara, como você observa esses padrões, essas dietas, que a gente pode chamar às vezes até de malucas, né? Essas dietas que se impõem e que estão se tornando cada vez mais naturais ou mais normais no cotidiano, na rotina das pessoas, e que faz com que as pessoas não consigam ouvir o que o corpo realmente precisa, o que o corpo realmente está pedindo, né? Uhum. Bom, a própria prática de dieta em si, ela que vai ser a causadora dessa desconexão com o corpo, né? Existe uma sabedoria que é inata nossa, né? Ou seja, a gente nasceu com essa sabedoria, né? Então, eu gosto muito de citar um exemplo, e você falou que você tem, né, um filho recente, né? E não sei como que foi o processo, ou tem sido o processo de amamentação, né, Mariana? Mas o neném, quando ele, enfim, ele vai chorar ali, ele vai ter um desconforto, ele vai chorar, e você vai dar o peito, vai ter o leite ali para ele, né? E a hora que ele vai começar a mamar, mas a hora que ele não quiser mais, ele para. E por mais que você insista, né, que você queira dar mais o peito, ele tão pequenininho, ele já vai fechar a boca, ele já vai virar o rostinho e tal, e não adianta você forçar, né? Então a gente já nasce com essa sabedoria, a gente nasce com essa autorregulação, né? Isso pensando em sinais de fome e de saciedade, né? Então, o que que acontece? Com o passar dos anos, né, isso pode ser afetado devido assim à introdução alimentar, como ela foi feita, claro, a mudança de rotina e tal, mas um fator que contribui muito para essa desconexão é a prática de dieta, né? Porque assim, de forma geral, a dieta, ela vai fazer com que você negue os teus sinais de fome e de saciedade, né? Em especial ali da fome, né? É muito comum, acredito que você vai concordar comigo, falando, não, você vai acostumar com essa fome, daqui 15 dias passa, né? Melhora, mas na verdade, não, né? Então, isso faz com que vá criando essa desconexão, tá? Desses sinais. E claro que muitas, em especial mulheres, né, elas começam a se engajar na prática de dieta justamente por conta de uma insatisfação corporal, né, que vai ser fomentada, né, por conta dos padrões de beleza, né, que são impostos. Então, na verdade, é um emaranhado de coisas, né? Se a gente pensa que tem esse padrão que vai exigir que a mulher tenha um determinado tipo de corpo, porque este tipo de corpo ele vai significar sucesso, felicidade para essa mulher, né? Então não é só uma questão de tamanho, digamos assim, tem todo um significado, né, por trás disso. E, e daí isso vai fomentar o que a gente chama de mentalidade da dieta. Né? Eu não vou lembrar certinha a definição para te falar, mas é como se a mentalidade da dieta é um mal-estar, tá? Que perpassa a nossa relação com o corpo e com a comida, né? Para que nós incentivando a gente ou fazendo com que a gente acredite que há algo de errado com o nosso corpo e que isso precisa ser modificado. E aí mostra que, na verdade, dentro dessa visão, né, dessa entrega, uma dieta, a pessoa acaba não cuidando do corpo porque o ama, mas cuidando porque poderia dizer em alguns momentos até que o odeia, né? E isso é uma relação ruim, porque quando você consegue ter uma relação saudável com a comida, você está cuidando do seu corpo. E aí você vai se permitir também entender
que os alimentos têm funções diferentes. Tem aquela comida que vai te nutrir, que você vai comer porque faz, mas tem também aquele negócio que vai te fazer bem de outra forma. Por exemplo, eu mesma, em dieta restritiva, porque já fui fisiculturista, enfim, tive outra visão já na vida, já deixei de comer o bolo da minha avó, porque estava de dieta. Só que o bolo da avó, e numa visão mais sistêmica a gente pensa assim, o bolo da avó representa aconchego, representa as suas raízes, representa a sua infância. Então, comer o bolo da avó me faz lembrar de quando eu tinha 10 anos de idade. E não me permitir comer o bolo da avó tem consequências emocionais também. Então, é possível ver isso, que os alimentos têm funções diferentes, aquele alimento que vai nutrir, aquele alimento que vai nutrir o nosso coração também. Claro. Porque é muito interessante você falar isso, porque o alimento, a gente pode pensar assim, sei lá, tem uma visão muito reducionista, né, da dieta. A dieta fica muito focada em nutriente, em grupos alimentares, né? Ah, isso daqui é carboidrato, isso daqui é proteína, né? Isso daqui é gordura. Então, tipo, se às vezes eu pergunto para uma pessoa que fez dieta por muito tempo, assim, o que você come no almoço? Eu como um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, sabe? Então as pessoas não falam mais sobre comida. E comida, Mariana, assim como você cita o exemplo aí do bolo da tua avó, comida tem significado, sabe? Alimento, não, mas comida tem significado, né? Então, a nossa relação com a comida, ela é muito mais profunda, né? Ela vai envolver sentimentos, né? Ela pode despertar na gente emoções, né? Vai estar, quando a gente pensa na relação com a comida, é importante a gente entender as atitudes, né, que envolvem essa comida, né? Então, que vai envolver aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, as nossas crenças relacionadas ao alimento, né? E isso fica de lado quando a gente pensa que a pessoa ali começa a se engajar numa prática de dieta, né? Só para, enfim, modificar o corpo dela. Sim, e é interessante que você citou o exemplo do bebê, e eu vejo assim, o meu filho, ele vem mamar, não só quando ele vem mamar porque caiu no chão, e estar no meu peito significa afeto, significa proteção, então a comida tem esse significado e fica no nosso inconsciente pro resto da vida, né? Claro, e começa muito cedo, né? Assim, é uma das primeiras coisas ali, a hora que o neném nasce, né? Ele já vai para o peito da mãe. Então, esse peito, esse leite, como você falou, ele vai significar segurança, ele significa amor, né? Ele vai significar o contato da mãe enquanto amamenta, né? O contato ali visual e tudo mais. Então, essa relação com a comida, ela começa desde muito cedo e ela é muito profunda, né? E particularmente eu acho isso muito bonito, né? Muito bonito isso, e a gente deveria trabalhar, né? Esse é muito do trabalho dessa nutrição mais gentil para resgatar, né, essa leveza e todo esse significado que envolve o ato de comer. Muito legal. E a gente pode dizer também, então, através disso, que em alguns momentos a pessoa está desanimada, está chateada, ela vai buscar essa proteção, essa segurança, às vezes, na comida, né? E de que forma, assim, se a pessoa está muito ligada a uma dieta, ela vai sentir muita culpa ao mesmo tempo. Então, ela vai comer para se sentir mais tranquila, ao mesmo tempo, ela já vai se culpar imediatamente, e isso gera uma ansiedade, isso gera consequências muito graves. A privação, a culpa ligada à comida é muito preocupante, né? Para você sentir se você realmente está com fome, se você está comendo por prazer mesmo. Isso dificulta você avaliar e ter uma relação saudável, natural, que flua, digamos assim, com a comida? Total, total. Por quê? Assim, a prática de dieta, por si só, ela vai aumentar o comer emocional, tá? Então, assim, se é uma pessoa que já tem, digamos, uma relação, assim, ela já busca essa comida, né, para lidar com as emoções dela, isso vai ser potencializado ainda com um cenário de restrição. Você falou da questão da culpa, né? Que também vai fazer uma bagunça aí nessa relação, já vou te explicar o porquê.
Mas a gente não é que não consegue, mas essa pessoa que está em restrição, em algum grau, ela, em outras palavras, ela está passando fome, tá? E a gente não consegue tratar um comer emocional se essa pessoa está passando fome, entendeu? Então, essa pessoa ela vai precisar estar alimentada para que essa questão emocional com a comida possa ser trabalhada. Porque até mesmo fisicamente, Mariana, pode ter uma confusão. Porque às vezes a pessoa acha que, sei lá, ela tá, por exemplo, ela pode estar irritada, ela pode estar mais estressada, mas é porque ela tá com fome física. Não porque ela tá com fome, não por causa de razões emocionais, entende? Então, essa pessoa, num primeiro momento, a gente precisa trabalhar para que ela esteja alimentada, para depois tratar essa questão emocional com a comida. Porque senão fica muito bagunçado isso, né? E não sei se fez sentido, assim, para você, se eu conseguir Claro, com certeza, explicar. explica bem. Porque se você tá com fome, você não vai conseguir perceber se você realmente quer comer aquilo, se você precisa comer aquilo, Uhum, e isso já rompe ali, né? Eu acho uhum, que parece o ideal, e o ideal tangível, que é possível de alcançar, é você ver a comida com uma naturalidade, inclusive o pão, inclusive o uhum. brigadeiro, o bolo, a ponto de assim, bom, eu vou comer um pouquinho aqui, e aquela falta de culpa e essa naturalidade vai permitir que você consiga enxergar quando você está afim de comer ou quando você está azul de fome, e você vai acabar comendo o que aparecer pela frente, né? Sim, exatamente, exatamente. Porque muito, quando você está num cenário de privação, você vai conseguir se manter ali por um certo tempo. Isso não vai ser sustentável para você, sabe? E daí muito a gente fala, vai acontecer tipo um rompante, né? É como se fosse um comer desinibido, onde a pessoa vai comer rápido, onde ela vai comer o que tiver pela frente. E isso pode levar a episódios de compulsão alimentar também, né? É, mas eu queria pegar ali o gancho da questão da culpa, né, que está muito atrelada hoje em relação à alimentação. E se a gente pensa no significado da culpa, mesmo da palavra culpa, ela vem muito quando existe algo moral que está errado, né? Então, por exemplo, se a gente pensa, se eu te agredi, se eu te ofendi, né? Ou se, sei lá, eu cometo um crime, né? Eu deveria me sentir culpada, né? Por Hum, quê? Porque existe todo um código moral ali que norteia isso na nossa sociedade, né? E o que acontece hoje, Mariana, é o tamanho do julgamento moral que existe no ato de se alimentar, né? Então, existe uma moralidade muito grande hoje em relação à nossa alimentação, né? E isso é ainda mais fomentado pelas dietas, por quê? Porque as dietas, elas impõem essa questão de certo e de errado sobre a alimentação, né? Então, você comer salada e frango é certo, e se você comer um chocolate, tá errado, né? Então, as pessoas, como elas acabam sendo muito influenciadas por esse tipo de informação, por essa dicotomia dos alimentos, e toda vez que ela come algo que ela vai considerar errado, devido a isso que ela aprendeu e que ela absorveu sobre o que é uma alimentação certa, né, ou equilibrada, ela vai se sentir culpada quando ela não conseguir seguir aquilo, né? Então, muito do trabalho é a gente desconstruir, né, essa divisão, essa dicotomização da alimentação, né? uhum. E é interessante porque acaba variando, né, de dieta para dieta, mas, por exemplo, quando eu fui do fisiculturismo, tinha época que eu não podia comer fruta. Hoje eu acho um absurdo eu não ter comido fruta, porque significa que o meu objetivo não era de fato a saúde, meu objetivo era totalmente estético. E também o estético é relativo, né? Porque naquela época eu achava legal, hoje eu já não acho legal aquela estética que eu tinha antes. Então, às vezes a gente relaciona também a dieta muito ao mundo fitness, né? Ou o alimentar, a gente relaciona muito a, bom, só tem uma forma de eu me alimentar bem,
se eu for para esse mundo mais, né, fitness e buscar, consequentemente, um corpo mais legal. Mas não, existe uma forma de você se relacionar de uma forma saudável, e eu diria, como opinião, e acredito que você está de acordo, uma forma mais saudável, é uma relação mais natural com a comida, uma relação de você se permitir entender que ela vai muito além de um objetivo estético, ela vai muito além da tabela nutricional, né? Uhum, com certeza. Até porque essa alimentação, vou pegar nesse exemplo, que nem você falou, no mundo fitness e tal, ela pode estar extremamente saudável quando a gente pensa em composição dessa alimentação. Ah, riquíssima em, sei lá, no teu caso você falou, não entrava nem frutas, né? Mas digamos assim, frutas, vegetais, cereais integrais e oleaginosas e tal, que sim, são alimentos saudáveis, importantes, né? Fazem bem para a nossa saúde. Mas a questão é como tá a saúde mental dessa pessoa para para bancar essa alimentação. Né? Então, às vezes, a composição dessa alimentação está super saudável, mas essa pessoa não está emocionalmente, né, psicologicamente saudável diante dessa alimentação, né? E isso a gente pode pensar que acontece muito com dieta, a pessoa está conseguindo bancar ali, mas ela está mais ansiosa por causa da alimentação, né? Ela fica culpada quando ela come algo fora, e isso está cada vez mais comum, Mariana, mas não é normal, né? E isso é muito preocupante, sabe? Né? Isso a gente vê hoje na própria prática clínica, que é o que a gente chama desse comer transtornado, que está cada vez mais comum, mas não é normal, né? Como você falou, não é uma relação natural ali com a alimentação. Sim, e é interessante a gente ver como isso se transformou, como o normal, como você disse, o normal não diria, como o comum, é você abrir mão, é você se sacrificar, é você se sentir culpado, e é difícil reverter isso. Como é que você tem observado? Como a gente estava conversando até antes, você disse que às vezes as pessoas já vêm um pouco formatadas até você, né? Elas já vêm assim, esperando que você vai dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como que a gente pode trabalhar para ter uma visão um pouco mais tranquila, um pouco mais saudável, mais natural em relação à comida? Bom, eu acho que a pessoa ela precisa primeiro entender que vai ser um processo, tá? Não é fácil, assim, eu até não gosto muito de usar essa expressão, mas é isso mesmo, é muito desafiador. Por quê, Mariana? Às vezes, eu vou pegar, vou pegar uma mulher assim de 30 anos, tá? Às vezes ela começou a fazer dieta com 15, e tem casos que até antes, com 10 anos, começou a fazer dieta. Então, essa mulher, há 20 anos, ela tá funcionando de um jeito dieta, sabe? Então, desconstruir isso é um processo. Imagina, são 20 anos fazendo, 15, 20 anos fazendo dieta, e às vezes o que acontece é, às vezes a pessoa ela parou de fazer dieta, mas a forma dela pensar sobre alimentação é de acordo com o padrão de dieta que ela aprendeu ao longo desses últimos 15, 20 anos, né? Então, ressignificar tudo isso, desconstruir tudo isso, vai ser um processo de médio a longo prazo, né? E vai muito que a pessoa ela vai precisar ir confrontando todos esses, eu falo, essas informações que ela recebeu, do tipo, não pode comer carboidrato depois das 18 horas, fruta engorda, sabe? Doce, então, misericórdia, né? Ela não pode comer doce, né? Doce é sempre um tópico que causa muita discussão, né? Porque doce em dieta é tipo uma vez por semana e olhe lá, né? Então, assim, não é um caminho rápido, tá? Não é algo que dá, eu falo, né, dá trabalho, porque vai ser um processo muito da pessoa se observar, dela ir confrontando, sabe, todas essas verdades aí sobre alimentação, né? Mas algo que eu falo que na própria prática clínica ajuda muito é quando esse julgamento pelos alimentos vai diminuindo, assim, né? A gente fala que é ir treinando um olhar de neutralidade pelos alimentos. Isso é algo que ajuda, porque tem lugar para brócolis, digamos assim, mas também tem lugar para bolo de chocolate. Uhum.
sabe? Né? Então, tem gente que acha que, ou quando ouve dessa questão da abordagem sem dieta, acha que é tipo, ah, vai comer o que bem entender, sabe? Não estamos nem aí para nada. E não é isso de forma alguma. Né? A gente quer que essa pessoa se alimente bem, né? Com alimentos que a base da alimentação ela seja mais saudável e tal, mas que ela se relacione bem com todos os tipos de alimento. Né? Eu Eu gosto. vejo. Pode falar, pode falar. Não pode, não pode Não, seguir. só para finalizar, eu acho que muito o que a pessoa vai precisar é aprender a flexibilizar os pensamentos dela sobre alimentação. Porque com a prática de dieta fica muito rigoroso isso. É tipo, eu não posso comer doce, eu não posso comer pão, sabe? Tem que ser, por exemplo, né, tem casos que assim, a pessoa ela se sente culpada porque ela acha que ela tem que comer frutas e verduras em todas as refeições dela ao longo do dia. Né? E Uhum. daí eu pergunto, quem consegue fazer isso? Isso é difícil fazer até com o bebê que está na introdução alimentar, que tem a mãe para fazer o tempo todo, não é assim que funciona. E tem dias que, observando o bebê, que o exemplo que você deu é muito bom, a gente vê que tem dias que ele quer comer banana de manhã, tem dias que ele não vai querer, tem dias que ele não vai querer comer aquele horário. Então, estabelecer um horário para a gente, adulto, também parece não fazer sentido, né? E tem a questão da individualidade. Por exemplo, quando eu vejo alguma dieta assim que diz tem que evitar leguminosas e tal. Eu sou vegetariana hoje, né? Faz uns 2 anos que eu sou vegetariana. Tá. Para mim, acaba dificultando muito se eu tiver que cortar meu feijão, cortar meu grão de bico, porque daí eu vou ter dificuldades com fonte de proteína, né? Eu evito também toda fonte animal. Então, para mim ficaria difícil. Então, esse é o meu caso. As pessoas às vezes pegam um padrão, seguem a dieta da blogueira e não entendem que aquele formato não cabe a ela, que cada um de nós vai ter uma relação diferente, vai ter um significado diferente. Isso entra dentro da flexibilização, né, dessa visão da comida. Entra, e na verdade precisa flexibilizar, né? Na verdade, a tua alimentação ela precisa ser flexível para que ela se encaixe na tua vida e não a tua vida se encaixe naquele padrão de alimentação que, sei lá, algum profissional te prescreveu, ou como você falou, a blogueira ali segue e tal, né? Então, às vezes, pegando o exemplo da blogueira, ela tem quem cozinhe para ela tem quem prepare, de repente, todas as refeições e tal, e tem um padrão super saudável de alimentação. Mas você, na tua vida real, que tem que acordar cedo, tem que ir para trabalhar, tem filho pequeno para criar, tem casa para cuidar, assim, né? O quanto que isso vai ser. Quanto que essa alimentação ela é realmente reproduzível na tua realidade, na tua rotina? Né? E a grande ponto é que as pessoas elas ficam se sentindo culpadas porque elas não conseguem atingir essa alimentação, mas elas não questionam o quanto que isso não cabe na vida delas. Né? Uhum. E por isso que é legal ter o acompanhamento profissional também, né? Para poder conhecer isso, para poder entender, para poder, como você disse, não é também, vou comer tudo que vejo pela frente, é se conhecer. E através de um profissional você consegue ter um autoconhecimento também, saber o que funciona para você. Olha, para mim, low carb aí, diminuir muito carboidrato não vai fazer bem. E aí você vai se conhecendo e se permitindo viver essa relação, né, com a comida. É importante ter um profissional também para orientar e mostrar qual é essa melhor forma de se relacionar, né? Sim, sim, é sempre recomendado, né? Hoje a gente tem muito acesso à informação pela internet e tal, isso ajuda muito as pessoas terem contato com esse outro lado, né, digamos, da nutrição, mas isso não dispensa o tratamento com um profissional, né? Porque vai ser preciso para ajudar essa pessoa a elaborar questões que são muito mais profundas, né? E daí, para isso, é a mesma coisa você como psicanalista, enfim, né? Você não faz terapia pelos posts de Instagram, né? Então, isso pode ajudar, pode trazer reflexões, mas tem coisas que realmente precisam ali de um acompanhamento mais de perto. Ótimo. E para finalizar, assim, falando um pouco sobre tudo isso, a gente vê que a gente tem uma forma de se relacionar e de buscar autoestima. Eu sempre falo para as pessoas, assim, não adianta você passar o seu batom todo dia, igual eu passo meu batom, se antes
querendo buscar, né, uma autoestima mais elevada, se antes eu não olhar para o espelho sem maquiagem nenhuma e não gostar do que eu tô vendo com o corpo e com a comida, também é importante se alimentar porque gosta do teu corpo e não se alimentar para ter um corpo melhor, né? Eu acho que nesse ponto é muito importante. E a gente vê, infelizmente, muito o contrário por aí. Muito incentivo ao oposto disso nas redes sociais. E por isso eu incentivo muito as pessoas. Às vezes as pessoas chegam, eu vejo as redes sociais, só me estressa. Eu falo, mas também, quem você está seguindo? E aí, por isso eu sugiro também, sigam a Nayara, vocês vão ter várias dicas, informações de como buscar essa relação mais saudável com a comida. Você concorda, Nayara, que o alimento ele pode ter muito a ver com a autoestima, a ponto de, assim, você se gosta, e é por isso que você se permite também comer um bolinho de vez em quando, porque você sabe que aquilo vai te fazer bem, que aquilo te remete a coisas boas. Uhum. Sim, porque na verdade a alimentação ela é uma forma também de autocuidado, né? Então muito desse processo é você vai se alimentar melhor, digamos assim, e esse melhor é muito amplo, né? Porque às vezes esse melhor vai ser assim, você comer doce, né, com mais frequência, você se permitir comer ali o bolinho da avó, como você falou no início, né? E isso tem a ver com autocuidado, né? E não como punição, não como uma forma de controlar este corpo, né? E quando você fala da autoestima, o que a gente vê hoje é uma autoestima muito ligada à imagem, né? À aparência, né? Então, claro, a gente deve cuidar da aparência, ter a sua vaidade, né? Mas o quanto que essa autoestima relacionada à aparência, ela causa muito sofrimento, porque não é isso que fortalece a nossa autoestima, né? Tanto que tem pessoas, vou pegar um exemplo extremo, assim, por exemplo, que passam pela bariátrica, né, achando que quando emagrecerem tudo vai se resolver e tal, elas emagrecem, mas quando elas olham no espelho, elas ainda estão infelizes, por exemplo, né? Elas ainda estão se sentindo inseguras, inadequadas, né? Então, a questão da autoestima, eu acho que a alimentação ela pode ajudar, né? Como esse resgate também de autocuidado, né? Mas as pessoas precisam saber que o valor delas não está atrelado ao corpo físico delas, né? Perfeito, até porque quando a gente coloca no corpo físico, a gente vai alcançar esse ideal, como quem fez a cirurgia, né, da bariátrica, vai pensar, não, quando eu te fizer, eu vou estar bem. Não, mas você chega ali, você cria um ideal, um outro ideal, sempre inatingível, né? Por isso é bom a gente buscar um caminho diferente. E acho que o caminho que você apresentou é super interessante, super importante no mundo que a gente vê de tanta busca por aparência, de tantas exigências. Muito legal o seu caminho, obrigada pela sua participação, obrigada pelo que você tem feito no Instagram, o que você tem trazido para a gente, o que tem feito em atendimento clínico também. Continue assim, por favor, é isso que eu digo, e obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mariana, pelo convite, agradeço pelo bate-papo aqui, super gostoso. Tá? E fico à disposição aí para a gente trocar mais ideia em outro momento. Ótimo, muito obrigada, viu? Até a próxima, então. Até, tchau, tchau.